Fala galera, beleza? Então, na aula de hoje a gente vai estudar sobre a classificação dos triângulos, ou seja, a gente vê qual nome a gente dá a um triângulo relativo a algumas propriedades, tá? Primeira coisa que a gente vai separar aqui é o seguinte: nós vamos ver a classificação dos triângulos quanto aos seus lados e nós vamos ver a classificação dos triângulos quanto aos seus ângulos. Tá? Quanto aos lados, nós vamos ter três nomes. O triângulo ele pode ser escaleno, ele pode ser um triângulo isósceles ou ele pode ser um triângulo equilátero. Tá, Martinez? Mas o que quer dizer cada um? Quer dizer o seguinte: quando nós temos um triângulo com três lados diferentes, quando nós temos três lados diferentes, esse triângulo ele é chamado de triângulo escaleno. Como assim? Por exemplo, se esse lado valer 3, esse lado valer 4 e esse lado valer 5, significa que a medida de cada um dos lados é diferente, então ele é classificado como um triângulo escaleno. Tá, e o que é o isósceles? Iso quer dizer 2, né? Quer dizer igualdade entre dois. Né? Então, isósceles significa que ele tem dois lados iguais. Beleza? Então, o triângulo escaleno, os três lados são diferentes. Já no isósceles, ele vai ter dois lados iguais. E o que é esse tal de equilátero, então? Se aqui são dois lados iguais, aqui são três lados iguais. Ou seja, se ele tem três lados iguais, o nome dele é equilátero. Se ele tem dois lados iguais, o nome dele é isósceles. E se ele tem nenhum lado igual, né, ou seja, os três lados diferentes, o nome dele é escaleno. Mas, além da classificação dos triângulos quanto aos seus lados, nós podemos ter a classificação dos triângulos de acordo com os seus ângulos. E, de acordo com os ângulos, as classificações também são três. É obtusângulo, acutângulo e retângulo. O que é um triângulo obtusângulo? Como o próprio nome sugere, ele começa com a palavra obtusan, ou seja, vem de ângulo obtuso. Então, ele é um ângulo obtusângulo quando ele possui um ângulo obtuso. Um ângulo obtuso. Certo? Lembrando, o que é esse ângulo obtuso? Ângulo obtuso ele é um ângulo que vale mais que 180 graus, que é esse ângulo assinalado aqui. Tá? Então, se ele tiver um ângulo maior que 90 graus, aí a gente diz que esse triângulo é um triângulo obtusângulo. Tá? Então, o que é um triângulo acutângulo? Acutângulo vem de agudo. Então, ele é um triângulo acutângulo se ele tiver três ângulos agudos. E o que é o ângulo agudo? O ângulo agudo é aquele ângulo que vale menos que 90 graus. Então, no caso aqui, nós temos três ângulos menores que 90 graus. E o que é um retângulo? Ué, professor, então agora triângulo é retângulo também? Sim, existe uma classificação dos triângulos quanto aos ângulos que o classifica como retângulo. Por que o triângulo ele é retângulo? O triângulo ele é um triângulo retângulo quando ele possui um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Então, o triângulo retângulo, ele possui um ângulo reto. Professor, qual que é esse ângulo reto? É esse aqui, ó. Lembrando, ângulo reto é aquele ângulo que tem um quadradinho com a bolinha dentro. Se você vê isso identificado em qualquer desenho, você sabe que isso aí é um ângulo reto. Beleza? Tá, professor? E o que a gente vai ver aqui? A gente vai ver o seguinte: a ideia inicial aqui é bem simples. É só mesmo para ver se vocês entenderam a classificação dos triângulos de acordo com essas informações. Então, por exemplo, classifique os triângulos abaixo quanto aos lados e quanto aos ângulos. Então, eu tenho esse primeiro triângulo aqui, o triângulo A, onde esse lado vale 5
esse lado vale 5, esse ângulo é 45 graus e esse ângulo aqui também é 45 graus. Então, aqui nós podemos dar dois nomes ao nosso triângulo. O primeiro nome, como o próprio exercício sugere aqui, quanto aos lados. Como o nosso triângulo possui dois lados iguais, o nome que ele vai receber é isósceles. Isósceles. Então, ele é um triângulo isósceles quanto aos seus lados. E quanto aos seus ângulos? Como a gente observa, aqui a gente tem um ângulo de 90 graus. Então, significa que ele tem um ângulo reto. Então, ele é um triângulo isósceles, mas, ao mesmo tempo, ele é um triângulo retângulo. Então, um triângulo pode ter dois nomes? Pode, se um nome for relativo aos seus lados e o outro nome for relativo aos seus ângulos. Essa letra B. Professor, o que quer dizer isso aqui? Quer dizer o seguinte, o que tem um risquinho vale uma coisa. O que tem dois risquinhos vale outra coisa. Então, a ideia é para diferenciar os lados. Então, isso aqui está indicando o quê? Que esse triângulo tem esse lado, que é diferente desse, que é diferente desse. E esse ângulo aqui também é diferente desse. É isso que esse desenho quer dizer. A partir do desenho, qual que é a classificação dele quanto aos lados? Quanto aos lados, a gente diz que esse triângulo ele é escaleno.